Olá, estudante. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro nessa disciplina de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Sou o professor Alcimar e serei o apresentador dessa disciplina para o curso do Técnico em Logística. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para você saber da minha docência, como eu tenho feito dentro das disciplinas de Logística. Sou formado em Administração, em Comércio Exterior, tenho uma especialização em Engenharia de Produção e também em Logística. Enfim, pessoal, venham comigo para a gente saber um pouquinho da nossa disciplina para eu poder seguir com vocês nos nossos encontros, ok? Primeiro, vamos ver a visão geral sobre a logística reversa, dentro dessa questão, sobre tudo que passa sobre o tema dentro da aula. Os objetivos desta aula seriam visão geral sobre a logística reversa, as noções gerais sobre a logística reversa, distinguir logística reversa nas empresas. Dentro dessa visão, veremos como ela iniciou-se, como ela deu a chegada dentro das empresas, para que hoje é muito bem mais vista do que no passado. As noções gerais sobre como ela é implantada, distinguir a logística reversa nas empresas sobre a logística empresarial, que também não deixa de ser importante. Dentro de uma visão da logística reversa, pessoal, devemos entender que a logística reversa teve um início principalmente dentro da globalização. O que vem a ser a globalização? Podemos entender que cada vez mais hoje temos acesso a diversos produtos e esses produtos têm diversas manufaturas. E é claro que hoje as pessoas podem ter acesso a produtos vindo de diversos locais, diversos países, e cada vez mais esses produtos passam a fazer parte do nosso dia a dia. Contudo, esses produtos passam a ter cada vez mais um acelerado descarte após a sua utilização, ou o seu uso, que seja assim. Cada vez mais as pessoas mudam os seus hábitos, elas têm costume hoje de mudar a utilização dos produtos anteriores, que eram produtos, digamos, um prato de louça, hoje utilizam um prato plástico, ou seja, um copo plástico, e esses produtos cada vez mais passam a fazer parte do nosso dia a dia, são facilidades para nós, porém acabam causando um problema para o meio ambiente. Esse problema para o meio ambiente deve ser relevado às empresas para que possa ser solucionado ao final dessa utilização ou o próprio descarte. Com certeza isso iniciou-se após a Revolução Industrial, após a Segunda Guerra principalmente, a questão da utilização cada vez mais de novas alternativas, novos produtos. Logicamente, essa aceleração da produção, as pessoas tiveram cada vez mais necessidades dentro do mercado e esses produtos acabaram surgindo cada vez mais para os países. Principalmente países como a Europa, países como os Estados Unidos, começaram a diluir esses produtos para a população. Num certo ponto, o ponto positivo é que temos cada vez mais acesso a diversos produtos, porém hoje eles acabam causando certo problema para o meio ambiente. Esse problema deve ser relevado às empresas que de que forma não prejudiquem até a escassez dessa matéria-prima dos produtos utilizados, como também um problema socioambiental para que serem colocados ou descartados em qualquer lugar. Os lixões, por exemplo. Hoje devemos entender que a separação do lixo é um problema tanto das empresas como da própria população, pois afinal de contas devemos ter em conjunto um processo de união para resolver esses problemas, correto? Entendemos que com essa questão da globalização, muitas vezes as pessoas precisavam ir a grandes centros, comprar grandes produtos, principalmente no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, havia uma necessidade de deslocamento com esses produtos para poder ter acesso. Hoje não. Hoje podemos comprar pela internet, hoje você não precisa se deslocar e cada vez mais você tem acesso a esses produtos em casa. Um grande exemplo hoje, que é um grande problema desses produtos, são os eletrônicos. Cada vez mais a nova tecnologia é lançada, você tem um novo celular, esse celular muitas vezes acaba em alguns meses sendo trocado por um outro melhor e muitas vezes esse celular acaba indo para uma gaveta e talvez dessa gaveta indo até para um lixo.
E esse lixo não é o adequado, o lixo comum, os aterros. Você deveria ser feita uma reciclagem dos materiais que compõem esse produto. É onde aí cabe a logística reversa para as empresas, para que elas possam definir esses produtos que compõem esse produto e, enfim, dar o descarte adequado. Correto? Vamos prosseguir aqui em alguns temas, eu vou abordando e assim explicando para que vocês possam entender cada vez mais as questões que permeiam a logística reversa. Enfim, ela é importante não somente para empresas, colocando isso como ponto prático, mas também para a população, a sociedade em geral. Dentro das questões das mudanças mercadológicas, a cada dia as empresas e pessoas vêm mudando seus hábitos de consumo, ou até mesmo o estilo de vida. O que podemos entender, pessoal, é que muitos dos produtos hoje que você utiliza, você tem mudado os hábitos daqueles produtos, como eu coloquei anteriormente, exemplo na sua casa. O que você utilizava como produtos de louça, seja de copo, você começa a usar produtos descartáveis. E esses hábitos não se tornam só dentro de casa, mas se tornam no nosso dia a dia. Um grande exemplo, né, com a questão do próprio leite. Antigamente você comprava o leite, ele vinha numa garrafa de vidro, isso no tempo, o leiteiro entregava na sua casa, era reciclado, era trocado aquele vidro de leite, e, enfim, você estava reutilizando o próprio conteúdo, a garrafa do leite para ser reutilizado. Hoje não, hoje nós utilizamos aí o leite em saquinho plástico, ou então a embalagem Tetra Pak, mas e como fazer com essas embalagens? Você simplesmente descarta essas embalagens aí no meio ambiente? Não, isso é um problema, né? Adequadamente entender que desde a produção do leite, que ela sai lá do campo, né, vai para a usina, a pasteurização desse leite, a produção em massa do leite, a armazenagem do leite, e quando ele vai para o mercado, seja no varejo ou mesmo no atacado, até chegar na mesa do consumidor, isso é um processo que deve ser alinhado. Automaticamente, quando chega à sua mesa, lá no saquinho plástico ou então na embalagem Tetra Pak, você tem que saber que essa embalagem ela não deve ser simplesmente jogada no lixo, mas ela deve ter um destino adequado. Esse destino adequado, muitas vezes, pode ser até o retorno de uma usina de reciclagem para que esse material que foi utilizado retornar à indústria, numa reutilização. Ou até uma outra função, de repente uma indústria que se utilize do próprio material, mas um material de segunda categoria, assim falado. Essa questão da separação dos materiais é muito importante. Esse exemplo que eu dei do leite é só apenas um. Existem vários fatores que devemos dar atenção para isso. Como profissional de logística, a logística reversa cada vez mais toma atenção das empresas. Não querendo desmerecer a logística empresarial, queremos dar uma comparação. Para isso, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Dentro das questões das mudanças mercadológicas, é importante salientar que são causadas principalmente por alterações tecnológicas. Por que alterações tecnológicas? As questões de alteração tecnológica, principalmente pelo fator das mudanças, como foi colocado sobre os celulares. Hoje, cada vez mais, você tem uma mudança dos celulares, você tem um modelo e em poucos meses você acaba alterando por um novo modelo e esse modelo acaba indo, o modelo velho acaba indo sendo descartado. Essas questões tecnológicas podem ser salientadas pelo computador, por exemplo. Cada vez mais, hoje você tem acesso a um computador, o computador acaba melhorando a tecnologia e você acaba descartando o outro. Dentro das empresas, cada vez mais utiliza-se maquinário. Os maquinários são reutilizados, são alterados, são mudados por outros melhores e esses vão indo sendo descartados. Tudo isso deve ser colocado de uma forma descartada, de uma forma adequada, não simplesmente colocado nos lixos ou nos aterros. Outra questão importante de salientar é as descobertas científicas. Por quê? Descobertas científicas têm colocado cada vez mais a utilização de materiais alternativos. Esses materiais alternativos passam a ter uma utilização cada vez mais acentuada. Porém, podemos analisar que a escassez desses materiais podem ocasionar no futuro um problema. Para isso, devemos entender que a reutilização desses materiais, os materiais reciclados, podem ser uma solução para a logística reversa e para as indústrias, para as empresas que se utilizam desses materiais na questão das descobertas científicas. Transformações de mercados.
Claramente se entende que transformações em mercados, as pessoas hoje estão em constante alteração. Exemplo, no próprio Brasil, digamos, a períodos anteriores, a décadas anteriores, não tínhamos muito acesso a certos produtos porque a economia era precária, o país passava por transformações, as pessoas não tinham acesso a grandes produtos ou mesmo acesso ao mercado. Hoje as pessoas podem ter acesso a veículos, acesso à informática, o mercado abriu-se, né? Na década de algumas poucas décadas passadas, o mercado cada vez mais tem aberto a novas tecnologias, os mercados se transformam e temos acesso a mercadorias de outros países. Isso também é um motivo para se entender que a logística reversa se faz importante nesse ponto. Outro fator é o aumento da concorrência. Cada vez mais as empresas acabam entendendo que quanto mais o mercado se abre, a globalização, hoje você pode comprar produtos em vários países, não há necessidade de você simplesmente comprar localmente, e mesmo que você veja lá no seu mercado local, na venda local, produtos vêm de várias partes do país. Isso aumenta uma concorrência. As empresas locais acabam tendo que se adequar ao mercado para comprar matérias-primas alternativas. E para que isso baixe o custo, reutilizar as matérias-primas, como no caso da logística reversa, acaba se fazendo importante e uma estratégia para as próprias empresas. Outro fator importante seriam questões de a própria empresa se adequar ao mercado que ela se encontra. O mercado que ela se encontra pede, muitas vezes a sociedade pede vários fatores, como a própria legislação, que ela se adeque à logística reversa. São exigidos cada vez mais atenções para que não seja descartado erroneamente o produto, né, final, e até a própria coleta. Faz com que a empresa cada vez tome atenção. Enfim, todos esses fatores são importantes, entre outros, que podemos colocar para que as empresas compreendam que a logística reversa não é simplesmente mais um ramo da logística, mas ela faz parte hoje de uma grande importância para que ela tenha uma vantagem. E, logicamente, a sociedade vê com que as empresas que dão mais interesse à logística estão tendo até um benefício com o marketing. Muitas vezes a própria propaganda da empresa acaba sendo elevada pelo fator da própria reutilização dos materiais ou o próprio descarte adequado. As pessoas na sociedade, o próprio consumidor, vê de uma forma adequada as empresas. Seguindo desse tema, entendemos que, dentro dessas mudanças mercadológicas, a consequência da globalização, como eu coloquei, que é o próprio conceito do processo econômico e social, que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Dentro desse conceito de globalização, entendemos que cada vez mais os países se unem por fatores diversos, seja na questão cultural, seja na questão da língua, seja na questão de troca de informação. Hoje, principalmente, as pessoas têm acesso a diversas tecnologias advindas de outros países. E isso faz com que a globalização cada vez mais seja acelerada, pelo fator positivo ou talvez pelo fator negativo. Hoje temos questões de crises, os países têm uma inflação de pessoas, né, o êxodo de pessoas vindo para outros países, cada vez mais essa questão de uma briga entre as pessoas acabarem sobrecarregando os países e você acaba tendo esses efeitos entre mão de obra cada vez mais sobrando a mão de obra e às vezes a mão de obra local acaba sofrendo com problemas econômicos. Enfim, esse é outro tema. Mas a globalização acaba trazendo fatores também negativos, não simplesmente positivos. Aí é uma questão, logicamente, de adequarmos. A nossa sociedade precisa adequar-se à globalização, não simplesmente vê-la como pontos que são falhos, mas tentar adequar-se. E todo o processo leva tempo para se adequar. E, logicamente, a globalização é uma delas que deve ser chamada a atenção. Dentro desse fator, prosseguimos no quê? A questão do leite, como eu havia colocado. Sempre entendemos que no passado como ele era feito e hoje como ele é colocado ao mercado. Tenta entender que cada vez mais as empresas procuram acelerar o seu processo de uma forma moderna e, logicamente, esse processo vai fazer parte de um novo meio.
Mas esse novo meio, esse novo processo que a empresa escolhe, muitas vezes vai trazer diversos fatores, como a mudança, seja de uma embalagem, seja de um componente, seja de uma matéria-prima. Enfim, tudo isso pode ser alterado conforme o tempo. Esse exemplo que eu passei já anteriormente sobre o leite é apenas um. Vale lembrar que muitas vezes você procurar lá na própria internet, em artigos, procurar em livros, você vai encontrar muitos exemplos. E às vezes até no seu dia a dia, se você der uma olhadinha lá, você vai lembrar de algumas coisas que mudaram ao passar do tempo. Hoje, vários produtos que fazem parte do nosso dia a dia, seja um exemplo lá de uma lata de óleo que era vendida numa lata, ou hoje passa para ser uma garrafa PET, o refrigerante que vinha numa garrafa de latão, hoje é uma garrafa de alumínio, todos esses produtos tiveram alterações perante, o tempo passado. Seguindo as questões, pessoal, vale lembrar que quais os efeitos da grande oferta de produtos no mercado? A mudança mercadológica, qual é o principal problema que causa? Como eu havia colocado, sempre lembrar da questão que cada vez mais o mercado se abre, cada vez mais acesso a novos produtos pode nos trazer transtornos do descarte do produto. Logicamente que aí se faz um pensamento, saber que quando eu dou o descarte do produto, ele chega ao seu final de uso, a curva do produto, basicamente dita, quando ele chega ao final eu tenho que ter uma adequação no seu descarte, ou seja, a reutilização, ou seja, a própria remanufatura, enfim, quando ele chega ao ponto que realmente ele não pode ser mais utilizado, aí o descarte é feito, mas sendo feito sempre adequadamente, não simplesmente jogá-lo por um problema que não sabe-se o que fazer. Questões que são importantes ser colocadas. Uma das consequências é a degradação ao meio ambiente, que já foi colocada anteriormente, que eu falei. O principal fator de não saber o que fazer com o descarte é a degradação do meio ambiente, que hoje cada vez mais se torna importante. Afinal de contas, faz parte do nosso dia a dia e nos afeta, seja chuvas ácidas, se você degrada o meio ambiente, você tem problemas de gelamento das geleiras, o clima alterado, tudo isso pode ser afetado com um simples fator de cada vez mais degradar o meio ambiente e pode estar também nesse fator de jogar o descarte dos produtos que não são utilizados, jogar ao mercado no final. Então pode ser também uma influência. Lógico que com isso não é apenas o descarte, mas temos vários fatores, exemplo, a própria poluição, a própria questão dos veículos, o descarte de gás carbônico, enfim, vários fatores que podem influenciar no meio ambiente. Mas também entender que o descarte acelerado de produtos no meio ambiente pode ser um grande fator. Por isso, hoje, rios poluídos, terrenos baldios que são entulhados de matérias-primas que poderiam ser reutilizadas anteriormente, tudo isso está ali se perdendo tempo e, logicamente, prejudicando a nós próprios. Hoje, um próprio assunto que se fala muito, o próprio descarte acelerado de produtos, de uma forma desencadeada, causam doenças. Essas doenças, como a própria dengue, entre outras, que acabam acelerando cada vez mais o acúmulo de água em terrenos, os produtos estão lá e nós que somos os principais prejudicados nesse fator. Outro fator que pode se lembrar também é o consumo de recursos naturais que tem se mostrado acelerado e utilizado de forma mal planejada. Sabemos que todo produto tem uma fonte, uma matéria-prima. Seja essa matéria-prima utilizada para a fabricação de um veículo, seja lá uma roupa, um computador, enfim, vários produtos têm uma matéria-prima. Se formos olhar todos os fatores, o ferro, o alumínio, o plástico, o tecido, fibras, todas elas são uma matéria-prima. Essas matérias-primas podem vir no futuro cada vez mais ter uma escassez, como hoje já começamos a sentir que várias matérias-primas estão tendo uma escassez. Essa seria uma grande solução se a reutilização dos produtos, claramente, viessem a retornar para a produção e pudessem se reutilizar. Hoje, como é feito em muitos países, a reutilização do próprio alumínio, a latinha de refrigerante, ou seja, lá de cerveja, que é de alumínio, a reutilização desse alumínio para vários produtos que vão sair desse alumínio reutilizado. A garrafa PET.
a reutilização desse plástico, né, utilizado para a remanufatura de garrafas novas, o vidro em si, o ferro, vários materiais que podem ser reutilizados. Muitas vezes pode ser que ele não caia no mercado como o próprio produto, talvez ele não seja reutilizado como o produto final era, mas enfim ele vai entrar na cadeia produtiva em outros mercados, e esses outros mercados vão ser beneficiados com essa matéria-prima. Afinal de contas, a escassez também passa a ser um problema. E também dentro da escassez devemos entender também o custo. Afinal de contas, quando eu começo a reutilizar desses produtos, o custo também acaba sendo um pouquinho mais baixo, porque afinal de contas, estou pegando parte dessa matéria-prima, reutilizando, estou evitando de comprar matéria-prima nova, que muitas vezes vem de vários lugares e vários lugares muitas vezes distantes. Às vezes a questão até do transporte, que é um custo hoje colocado dentro da própria logística, muito alto. Muitas vezes a própria matéria do minério, seja lá o minério de ferro, ou mesmo produtos que sejam de têxteis, quando são transferidos para outros países, acabam tendo um valor acentuado dentro do custo de transporte, o que passa a ser uma vantagem se for utilizado as matérias-primas desses produtos que foram descartados. Seguindo nesse fator, podemos entender que existe uma postura verde cada vez mais que toma conta das organizações. Que postura verde seria essa, pessoal? Cada vez mais as empresas estão preocupadas com o meio ambiente e com que as pessoas entendam as vantagens de se implantar uma logística reversa dentro da empresa. Afinal de contas, a responsabilidade socioambiental, que é o tema de nossa disciplina, ela acaba se tornando importante dentro de vários quesitos, né, na sociedade. A empresa deve entender que não muitas vezes só parte do consumidor ter o descarte adequado, mas também que as empresas saibam para onde que ele vai descartar. Afinal de contas, muitas vezes você pode se perguntar lá, puxa, eu gostaria de jogar, eu tenho baterias, eu tenho pilhas, eu tenho lá um produto eletrônico, onde que eu descarto isso? Se muitas vezes você não tem o lugar adequado. Parte aí das empresas começar a ter uma consciência de dar a disponibilidade para o consumidor final de colocar esses materiais de retorno no mercado, seja ele por uma usina, seja ele por um serviço de coleta. Esses serviços de coleta, ou mesmo as usinas, podem ser de variadas formas colocadas para a sociedade. E, logicamente, que a conscientização passa a fazer parte das pessoas. E, a partir daí, esses materiais acabam retornando para a indústria para que ela se utilize. Ou mesmo, se não utiliza, descartar de uma forma adequada. É o caso, principalmente, de baterias, pilhas, que muitas vezes não podem ser reutilizadas, de certa forma, mas devem ser jogadas, né, num lixo, descartadas de uma forma adequada, para que não entre em contato com o meio ambiente e degradem o meio ambiente de uma forma com o tempo passar. Fatores que podem ser colocados também. A meta, dentro das questões da mudança mercadológica, é procurar processos que não agridam o meio ambiente. Que processos são esses? Processos de reutilização, como eu tenho colocado, tenho pautado para vocês aqui. Pode ser muitas vezes que o assunto é meio repetitivo, mas é que vocês entendam que a reutilização de materiais cada vez mais se faz importante dentro das empresas, para que elas possam ter vantagens de utilização. E, logicamente, saber que o material acaba ficando cada vez mais escasso. Podemos continuar também dentro do fator o quê? Uma comparação dentro da logística empresarial e a logística reversa. Aqui fica importante entender, pessoal, que a logística empresarial, hoje ao todo, ela inclui vários fatores dentro da empresa e vários setores dentro da empresa, seja ela lá o transporte, a distribuição, a armazenagem. A logística reversa, ela faz parte desse grupo também, não querendo desmerecer nenhuma nem outra, elas simplesmente se complementam. Entendemos que cada vez mais as duas logísticas, a empresarial e a logística reversa, estão caminhando em conjunto. Mas vale lembrar que tem diferenciações. Afinal de contas, a logística reversa começa da produção até o consumidor final. E a logística reversa vem ao contrário, do consumidor à produção. Ela retorna, por isso se chama reversa. Vamos entender um pouquinho pelos gráficos aqui, um pouquinho melhor sobre a logística empresarial. E um pequeno conceito também. Vamos lá? A
logística empresarial, segundo Ballou, um grande escritor americano, define que logística empresarial como sendo aquela que estuda o modo como a administração pode prover melhores níveis de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores. Vemos nesse conceito, pessoal, que a logística reversa principalmente pauta o fator do quê? Colocar o produto para o consumidor de forma adequada, quando ele necessita, de uma forma rápida e no momento que ele precisa. Entendemos então que a logística reversa ela está pautada em vários fatores, seja lá da produção adequada, o armazenamento adequado, a colocação dentro do mercado até a mesa do consumidor. Para que tudo isso ocorra, existe um planejamento, e esse planejamento é a questão da logística empresarial, para que se possa ter cada vez mais uma adequação dentro do mercado para as empresas. E, logicamente, o consumidor final, que é o principal fator, né? Nós temos que entender que o consumidor final é a meta das empresas. Afinal de contas, não adiantaria nem nada da logística empresarial, todos os fatores da logística empresarial, se o fator principal, a meta, fosse o cliente. Eu estaria produzindo para quem? Para ninguém. Então, eu tenho que entender que todos esses fatores têm uma meta, que é o consumidor final. Seguindo nesse ponto, vemos que a logística empresarial, então, ela começa com os fornecedores da matéria-prima. Entendemos que ele passa para a empresa dentro, né, de um fluxo de materiais, seja lá os fatores incluídos, a distribuição física, o apoio à manufatura, a produção do produto, enfim, lá dentro da indústria, os suprimentos que compõem e o fluxo de informações. São pautados dentro dessa questão da logística empresarial e, logicamente, chegando ao cliente. Então, entendemos que todos esses fatores dentro da logística empresarial fazem parte começando do fornecedor e, no final, ao cliente final. Já na logística reversa, as questões são um pouquinho diferentes. Afinal de contas, como eu falei, o material chegou ao cliente e do cliente ele deve retornar à empresa. Vemos dentro da logística reversa um conceito um pouquinho diferente. Vamos lá entender um pouco? A logística reversa entende que coletar o produto, embalar o produto e expedir ele depois de utilizado e vai ser colocado nos seus diferentes processos, seja retornar ao fornecedor, revender o material coletado, recondicionar esse material ou mesmo reciclar. Ou então, por final, que não há mais o que se fazer com esse produto, descartar. Esse seria, então, o processo logístico reverso e, logicamente, os materiais secundários colocados à frente. Entenda que, nos dois gráficos, o que se procurou mostrar aqui é que a logística empresarial sempre tem um fator que demanda-se da empresa para o cliente e a logística reversa ao contrário. Isso deve se ficar claro para que você possa entender. As duas não competem em si, pessoal. Tá? A logística empresarial é um setor e a logística reversa é outro, mas ela está dentro da logística, porque afinal de contas elas se complementam. Dentro desse gráfico aqui podemos entender que então a logística tradicional vai da fábrica ao consumidor final e a logística reversa do consumidor final da fábrica e o final a logística reversa. Enquanto a logística tradicional se concentra no processo de direcionamento da mercadoria da fábrica ao consumidor, a logística reversa trata do processo contrário, do consumidor à fábrica. Compreendemos que, então, no nosso dia a dia, pessoal, cada vez mais a logística reversa faz parte. E, logicamente, entender a logística reversa como um ponto positivo se faz importante não só para as empresas, como para as pessoas. Afinal de contas, cada vez mais temos acesso a novos produtos e esses produtos cada vez mais geram cada vez geram mais descartes e esse descarte deve ser adequado. Entenda também, pessoal, que quando eu coloco lá uma questão indagando o que eu faço com aparelhos eletrônicos que não têm mais conserto? O que eu poderia fazer com esses aparelhos? Jogaria lá no lixão? Não. Logicamente que o correto seria dar um descarte adequado. Mas esse descarte adequado, muitas vezes, se faz uma indagação. Eu não sei onde jogar o lixo, eu não sei onde colocar ele, né? Eu vou deixar na minha casa entulhando. Logicamente que aí, como eu coloquei anteriormente, a empresa deve também apoiar aí uma questão de uma coleta, ou então os postos de coleta, para que a pessoa saiba onde se coloca esse lixo.
Outro fator também a se entender é que muitas pessoas jogam lixo comum, né, o que é incorreto. Ainda existe essa cultura das pessoas de jogar, insistirem em jogar o produto, né, no lixão normal. Isso não é bom, porque afinal de contas, como já foi colocado, a questão ambiental acaba sendo acelerada para ser cada vez mais sendo prejudicial. Enfim, pessoal, cada vez mais entendemos que a logística reversa está dentro do quê? Da questão da indústria, distribuir, e dentro do varejista, o fim do uso, a coleta e a reciclagem, são palavras que estão dentro da logística reversa e cada vez mais são acentuadas para que as pessoas entendam que isso é um ponto positivo para nós na sociedade. Devo chamar a atenção para você que a logística reversa entra nas empresas fazendo parte das operações de gerenciamento que compõem o fluxo reverso, sendo a administração e a recuperação dos produtos. Isso é importante que você entenda dentro da logística reversa. Pessoal, dentro desse encontro, só um resumo para nós entendermos o que foi colocado. Vimos lá que a importância da logística reversa para a sociedade, problemática ambiental, as atitudes ambientais que partem tanto das empresas como das pessoas e a comparação entre a logística tradicional e a logística reversa. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado desse encontro e ficamos por aqui. Um abraço.